Olá, seja muito bem-vindo. Algumas respostas só aparecem quando voltamos o olhar para o passado mais profundo. Nesse movimento, pesquisadores descobriram que estrelas com mais de 10 bilhões de anos podem trazer novas pistas sobre a origem da Via Láctea, já que nasceram em um período anterior à organização da galáxia e preservaram registros desse processo inicial. Esses astros surgiram quando o ambiente galáctico ainda era instável e pouco estruturado, guardando uma composição química que não se repete nas estrelas mais jovens. Como essas informações sobreviveram a bilhões de anos de transformações e colisões cósmicas? Nessa viagem longa, vamos acompanhar como a Via Láctea começou a se formar, entender como suas estruturas surgiram ao longo do tempo e perceber como essas estrelas antigas ajudam a ligar o início da galáxia ao que existe hoje. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Para que possamos realmente entender a magnitude dessa descoberta, precisamos primeiro nos despojar das nossas noções habituais de tempo e espaço, permitindo que a nossa mente flutue para um passado que parece quase impossível de conceber. Imaginem que estamos voltando muito atrás, muito antes das montanhas da Terra existirem, antes mesmo que o próprio Sol começasse a brilhar em sua juventude dourada. Estamos falando de um período onde o universo era uma criança, uma época de trevas profundas e nuvens de gás que começavam a se aglomerar sob o peso silencioso da gravidade. Foi nesse cenário, há mais de 10 bilhões de anos, que os primeiros rascunhos da nossa Via Láctea começaram a ser desenhados. Vocês conseguiriam imaginar o que significa ser uma testemunha de tal despertar? É algo que deixaria qualquer um de nós absolutamente incrédulo. Essas estrelas que os cientistas da Universidade de São Paulo identificaram não são apenas pontos de luz no céu noturno. Elas são os alicerces originais de nossa casa galáctica. Durante muito tempo, a ciência acreditou que a Via Láctea, com sua forma majestosa de espiral, tinha se formado de maneira mais caótica e tardia, principalmente através de colisões gigantescas com outras galáxias menores que vagavam pelo vazio. No entanto, esses novos dados nos convidam a sentir uma realidade diferente. Eles sugerem que uma parte fundamental da nossa galáxia, o que os astrônomos chamam de disco espesso, já estava lá, firme e brilhante, antes mesmo desses encontros monumentais acontecerem. É como se estivéssemos caminhando por uma cidade antiga e, de repente, descobríssemos que as fundações de um grande palácio são muito mais velhas do que as crônicas oficiais diziam. Essas estrelas anciãs são os fósseis vivos dessa era primordial. Elas carregam em sua essência a química de um tempo onde o ferro e o oxigênio eram raridades absolutas, pois as primeiras gerações de estrelas ainda estavam começando a forjar esses elementos no coração de suas fornalhas nucleares. Vamos percorrer mentalmente o que significa para uma estrela durar 10 bilhões de anos. Enquanto impérios surgiam e caíam na Terra, enquanto dinossauros caminhavam e desapareciam, e enquanto o próprio solo sob nossos pés se transformava, essas estrelas permaneciam lá, pulsando com uma calma eterna. Elas são sobreviventes de uma era de instabilidade extrema. No início, a Via Láctea não era esse disco organizado e pacífico que entendemos hoje. Imaginem um turbilhão de gás, hidrogênio e hélio, colidindo e se fundindo em meio a uma escuridão quase total. Nessas regiões de alta densidade, a pressão se tornava tão insuportável que o nascimento estelar era inevitável. Essas estrelas que agora estudamos nasceram justamente nesse momento de transição, quando a galáxia estava apenas começando a organizar sua estrutura de disco. A pesquisa que nos traz essas pistas fascinantes utilizou ferramentas de precisão cirúrgica para separar o joio do trigo no meio de bilhões de astros. Os cientistas analisaram a temperatura, a distância e, principalmente, a metalicidade dessas estrelas. Na astronomia, quando falamos em metais, estamos nos referindo a qualquer elemento que seja mais pesado que o hélio. Estrelas muito antigas possuem pouquíssimos metais, porque nasceram de um gás puro,
quase intocado por gerações anteriores de estrelas que explodiram em supernovas. Ao encontrar um grupo de estrelas com essa assinatura química específica no disco espesso, os pesquisadores perceberam que estavam diante de algo extraordinário. Essas estrelas não vieram de fora. Elas não foram capturadas de uma galáxia vizinha durante uma fusão. Elas nasceram aqui, dentro da própria Via Láctea, quando ela ainda era uma semente cósmica. Isso muda completamente a forma como vamos entender a cronologia da nossa existência. Se essas estrelas já estavam lá há 10 bilhões de anos, isso significa que a arqueologia galáctica é muito mais rica e profunda do que supunhamos. Podemos agora imaginar a Via Láctea como uma estrutura que começou a se consolidar muito cedo na história do universo. Essas anciãs formam uma espécie de núcleo histórico que sobreviveu à passagem do tempo e às influências externas. É como se elas tivessem guardado em seu brilho sutil o segredo da nossa origem mais remota. Quando pensamos nelas, estamos pensando nos primeiros tijolos de uma construção que bilhões de anos depois permitiria o surgimento da vida. Vocês conseguem sentir a paz que emana dessa ideia? Saber que no meio de tanto movimento e mudança, existem pontos de luz que permanecem os mesmos desde o amanhecer dos tempos. Elas atravessaram eras de solidão e de grandes encontros galácticos, mantendo sua identidade química intacta. Essas estrelas nos contam que a Via Láctea teve uma infância ativa, mas já possuía uma identidade própria antes de se tornar o gigante que é hoje. Elas são como anciãs, que, com sua presença silenciosa, nos lembram de onde viemos e do longo caminho que a matéria percorreu até chegar a nós. A cada nova medição realizada pelos telescópios modernos, como o satélite Gaia, os cientistas conseguem mapear com mais clareza as órbitas e as velocidades desses astros. E o que eles descobrem é que essas estrelas de 10 bilhões de anos se movem de uma forma que confirma sua origem doméstica. Elas não têm o comportamento errático de estrelas capturadas, mas seguem a dança rítmica do disco galáctico, embora em uma camada mais profunda e robusta que o disco onde o nosso Sol reside. Essa descoberta nos permite reconstruir o mapa da nossa galáxia não apenas no espaço, mas no tempo. Vamos entender que a Via Láctea é um organismo vivo, que cresceu, se alimentou de outras galáxias e se moldou ao longo de milênios, mas que manteve seu coração original pulsando nessas estrelas fósseis. A jornada para entender essas pistas está apenas começando. Cada estrela dessas é um capítulo de um livro que estamos aprendendo a ler agora. Elas nos mostram que a formação da nossa casa não foi apenas um evento isolado, mas uma sucessão de processos magníficos que começaram muito antes do que qualquer um de nós poderia imaginar em nossos sonhos mais audaciosos. Enquanto relaxamos e deixamos nossa mente percorrer essas distâncias infinitas, podemos perceber que somos parte de uma história que tem 10 bilhões de anos de idade. Somos, de certa forma, herdeiros dessa luz ancestral que atravessou o vazio para nos contar como tudo começou. Essa estrutura que hoje chamamos de disco espesso é a prova de que a nossa galáxia teve um nascimento vigoroso. As estrelas que lá habitam são mais quentes, mais rápidas e mais velhas, formando uma espécie de velha guarda galáctica que protege a história dos nossos primeiros dias. Ao focar nelas, a ciência brasileira está abrindo portas para uma nova compreensão da cosmologia. É um trabalho de paciência, de observar o brilho tênue e traduzi-lo em conhecimento sólido, transformando a admiração em descoberta. A cada passo dessa investigação, sentimos que o universo se torna um pouco menos estranho e um pouco mais familiar, como uma casa antiga cujos segredos estamos finalmente começando a desvendar. Imaginem agora, em um exercício de profunda quietude, como seria a existência cotidiana se pudéssemos perceber o pulsar dessas estrelas anciãs em nossa própria rotina. Muitas vezes, caminhamos pelo mundo sentindo o peso do dia, a pressa das horas e a brevidade dos nossos compromissos, mas raramente paramos para sentir que estamos mergulhados em uma estrutura que respira há mais de 10 bilhões de anos. Essa descoberta sobre as estrelas do disco espesso não é apenas um dado em um gráfico. É uma revelação sobre a estabilidade da casa onde moramos.
Vocês conseguiriam imaginar o que é viver em um lugar onde os alicerces foram lançados quando o tempo ainda era uma novidade? Isso deixaria qualquer um de vocês incrédulos, pois a nossa vida, tão rápida e vibrante, acontece sobre o palco de uma serenidade mineral e cósmica que desafia a compreensão humana. A vivência dessas estrelas é marcada por uma paciência que não conhecemos. Enquanto nós contamos segundos e minutos, esses astros contam eras. No cotidiano da nossa galáxia, existe uma distinção sutil, mas fundamental, entre o que chamamos de disco fino e disco espesso. O nosso Sol, essa estrela que nos aquece e dita o ritmo dos nossos dias, reside no disco fino. É uma região mais jovem, mais rica em elementos pesados, um lugar onde a matéria é reciclada constantemente em um ciclo de nascimento e morte. Mas logo acima e abaixo de nós, existe esse disco espesso, uma camada mais robusta, povoada por essas estrelas de 10 bilhões de anos que os pesquisadores brasileiros agora mapeiam com tanto carinho. Elas não participam da agitação das nebulosas modernas. Elas vivem uma rotina de órbitas longas e majestosas, cruzando o plano galáctico com uma dignidade que só a idade avançada pode proporcionar. Vamos tentar sentir a presença dessas anciãs como se elas fossem as sentinelas silenciosas do nosso bairro espacial. Elas estão por toda parte, embora seus brilhos sejam discretos e exijam instrumentos sofisticados para serem distinguidos da multidão de estrelas mais jovens. A rotina de uma estrela dessas é uma lição de persistência. Elas nasceram em um tempo de escassez, quando o universo ainda não tinha fabricado as quantidades generosas de ferro, ouro ou magnésio que hoje encontramos em abundância na Terra. Por isso, a composição dessas estrelas é simples, pura, quase um eco direto do hidrogênio e do hélio primordiais. Vocês conseguiriam sentir a diferença? É como comparar um manuscrito antigo, escrito com tinta simples em pergaminho bruto, com uma revista moderna e colorida. O manuscrito carrega uma verdade que o tempo não consegue apagar. Essa arqueologia estelar se manifesta em nossa vida através da compreensão de que somos feitos de um material que foi processado ao longo de uma jornada imensa. Quando respiramos o oxigênio, ou quando sentimos o ferro em nosso sangue, estamos interagindo com o resultado final de um processo que começou com essas estrelas de 10 bilhões de anos. Elas foram as primeiras a tentar organizar o caos. No cotidiano da pesquisa científica, encontrar essas pistas é como encontrar uma fotografia de um tataravô que nunca conhecemos, mas cujos traços reconhecemos no espelho. A Via Láctea que habitamos hoje é o resultado de bilhões de anos de uma convivência silenciosa entre o velho e o novo. Imaginem a calma que deve ser a órbita de uma estrela, que já viu a galáxia ser apenas um amontoado de nuvens e depois testemunhou a chegada de outras galáxias que se fundiram à nossa. Elas não se abalam. A rotina delas é a órbita, o giro lento ao redor do centro galáctico, um caminho que elas já percorreram centenas de milhões de vezes. Se pudéssemos traduzir essa vivência para o nosso sentimento humano, seria uma sensação de segurança absoluta. O universo não é um lugar que surgiu ontem. Ele é uma construção sólida, testada pelo tempo. Saber que parte da Via Láctea já estava pronta há 10 bilhões de anos nos dá uma nova perspectiva sobre a nossa própria importância. Somos os herdeiros de um projeto antigo e muito bem-sucedido. Os cientistas, ao analisarem essas estrelas, vivem uma rotina de paciência semelhante à dos astros que estudam. Eles precisam filtrar a luz, entender a temperatura e calcular a distância com uma precisão que beira o impossível. É um trabalho de dedicação total ao detalhe invisível. Quando eles descobrem que uma estrela é tão antiga, eles não estão apenas classificando um objeto. Eles estão validando a história da nossa origem. Vocês ficariam surpresos ao saber que a nossa galáxia começou a se formar de dentro para fora, estabelecendo seu coração e suas camadas mais grossas muito antes de os braços espirais que tanto admiramos tomarem forma. É uma inversão da lógica comum, onde muitas vezes pensamos que o maior e mais bonito surge primeiro. No cosmos, a base é feita de discrição e tempo. Nessa jornada mental, vamos perceber que a vivência do tema está na nossa capacidade de olhar para o céu e não ver apenas pontos de luz, mas camadas de história.
Cada estrela de 10 bilhões de anos é um marcador de tempo. Elas são como as pedras de uma catedral que sobreviveu a todas as guerras. No silêncio da noite, quando vocês imaginarem a imensidão acima, pensem nessas estrelas do disco espesso. Elas estão lá, movendo-se em um ritmo que ignora a nossa pressa, lembrando-nos que o universo tem todo o tempo do mundo. E por sermos parte desse sistema, nós também carregamos um pouco dessa eternidade. A rotina dessas descobertas também nos ensina sobre a nossa própria conexão com a ciência produzida aqui, em solo brasileiro. Pesquisadores da Universidade de São Paulo dedicam suas vidas a entender esses sussurros de luz. Isso nos mostra que a busca pelo conhecimento é uma vivência humana universal, um desejo de entender a nossa casa que atravessa fronteiras. Ao entendermos que a Via Láctea já possuía uma estrutura organizada há 10 bilhões de anos, mudamos o modo como ensinamos a astronomia e como percebemos o futuro. Não somos um acidente tardio em um universo vazio. Somos a continuação de um processo que se iniciou com o brilho dessas primeiras anciãs. Vamos agora sentir a temperatura dessas estrelas. Elas são astros estáveis, que queimam seu combustível de forma econômica, o que permitiu que atravessassem os éons sem explodir ou se apagar. Essa economia de energia é o que garante a elas a longevidade. É uma existência baseada no equilíbrio. No nosso cotidiano, essa é uma lição poderosa. O brilho que dura não é aquele que explode com força e desaparece, mas aquele que se mantém constante, alimentado por uma base sólida. As estrelas de 10 bilhões de anos são o exemplo supremo de resiliência. Elas enfrentaram a era das colisões galácticas, viram outras estrelas serem arremessadas para o vazio, mas permaneceram em suas órbitas, mantendo a integridade da nossa galáxia. A cada instante que passamos em silêncio, tentando imaginar essas distâncias, estamos praticando a arqueologia da alma. Estamos reconhecendo que a nossa história não começou com o nosso nascimento, nem com o nascimento da humanidade, mas sim no momento em que as primeiras nuvens de gás começaram a girar para formar a Via Láctea. Essa vivência nos traz um acolhimento profundo. Não estamos sozinhos no tempo. Estamos acompanhados por bilhões de anos de história estelar que flui ao nosso redor, mesmo que não possamos sentir o toque físico dessa luz. É uma conexão de essência, de química e de destino. Ao pensarmos na rotina dessas estrelas anciãs, podemos também refletir sobre a calma que o conhecimento nos traz. Saber que a nossa galáxia tem fundamentos tão antigos e resistentes nos permite relaxar diante das incertezas da vida. O universo é um mestre na arte de durar. Ele não tem pressa. Ele constrói suas maravilhas ao longo de bilhões de anos, garantindo que cada peça esteja no lugar certo. As pistas que essas estrelas trazem são os convites para que também encontremos o nosso ritmo, a nossa órbita estável no meio do turbilhão do cotidiano. Deixem que a imagem dessas luzes eternas preencha o pensamento de vocês, trazendo a certeza de que fazemos parte de algo grandioso, antigo e maravilhosamente estável. Essa é a vida do cosmos, uma sucessão de momentos que, somados, formam a eternidade. E cada um de nós, ao fechar os olhos e imaginar essa imensidão, torna-se um pouco mais consciente da beleza que é existir em uma galáxia que guarda seus primeiros segredos com tanto zelo. As estrelas de 10 bilhões de anos são as guardiãs desses segredos, e hoje, através da ciência, elas estão finalmente começando a compartilhá-los conosco, transformando a nossa percepção da realidade e nos guiando por um caminho de descoberta e paz profunda. Para que possamos avançar em nossa compreensão, precisamos agora mergulhar nos mecanismos invisíveis que permitem aos cientistas da Universidade de São Paulo ler o tempo gravado nas estrelas. Vocês não acreditariam na precisão necessária para distinguir uma estrela de 10 bilhões de anos de uma de apenas 5 bilhões. No cosmos, a idade não está estampada na superfície de forma óbvia, mas sim escondida na luz que viaja por trilhas infinitas até alcançar nossos sensores. O processo de investigação começa com a espectroscopia, uma técnica que permite decompor a luz estelar em um arco-íris de informações químicas. Vocês conseguem imaginar como seria olhar para um ponto de luz e conseguir identificar cada elemento químico que o compõe?
como se estivéssemos lendo a receita de um bolo assado no início dos tempos. Isso deixaria vocês incrédulos, pois estamos falando de captar sinais de objetos que estão a milhares de anos-luz de distância. O segredo fundamental para identificar essas anciãs reside na metalicidade. Na linguagem da astronomia, qualquer elemento mais pesado que o hidrogênio e o hélio é chamado de metal. No princípio, o universo era composto quase inteiramente por esses dois gases leves. Os elementos mais pesados, como o ferro, o magnésio e o oxigênio, só puderam ser criados muito tempo depois, no coração das primeiras estrelas que, ao explodirem, semearam o espaço com esses novos materiais. Portanto, uma estrela que possui uma quantidade extremamente baixa de ferro é um indicador direto de que ela nasceu em uma época em que o universo ainda era muito jovem e limpo de detritos estelares. Vamos imaginar essas estrelas como cápsulas do tempo químicas, preservando a pureza do gás primordial que existia há 10 bilhões de anos. Os pesquisadores brasileiros focaram sua atenção em estrelas do disco espesso, uma região da Via Láctea que funciona como um arquivo histórico da galáxia. Enquanto o disco fino é o lugar das estrelas jovens e da reciclagem constante de matéria, o disco espesso abriga astros que foram formados em um período de intensa atividade inicial. Para realizar esse mapeamento, foi essencial cruzar os dados químicos com as informações de movimento fornecidas pelo satélite Gaia. O Gaia é como um cartógrafo espacial que mede a posição e a velocidade de bilhões de estrelas com uma exatidão sem precedentes. Ao observar como essas estrelas se movem, os cientistas podem determinar se elas nasceram dentro da Via Láctea ou se foram capturadas de outras galáxias menores que colidiram conosco no passado. Nessa investigação, um detalhe profundo que vocês devem sentir é a temperatura dessas estrelas. Estrelas muito antigas e estáveis tendem a ser um pouco mais frias e duradouras do que os gigantes azuis que queimam rápido e morrem jovens. Ao medir a temperatura efetiva e a gravidade superficial, os astrônomos conseguem calcular a massa e, por consequência, a idade exata do astro. O estudo realizado na Universidade de São Paulo utilizou amostras de alta qualidade para garantir que as estrelas selecionadas fossem realmente representativas dessa população ancestral. Vocês conseguiriam imaginar o esforço intelectual para filtrar milhões de dados até encontrar as poucas centenas de estrelas que guardam a chave para a origem da nossa galáxia? É um trabalho de paciência monumental que nos revela que a Via Láctea já possuía uma organização estrutural muito antes do que as teorias anteriores sugeriam. Outro mecanismo essencial que precisamos entender é o enriquecimento químico progressivo. Cada geração de estrelas atua como um laboratório de alquimia cósmica. Quando uma estrela morre, ela devolve ao meio interestelar o gás que processou, agora enriquecido com elementos pesados. As estrelas que estamos discutindo, com 10 bilhões de anos, nasceram de um gás que só havia passado por um ou dois desses ciclos de enriquecimento. Por isso elas possuem uma assinatura única. Vamos percorrer mentalmente a ideia de que a Via Láctea não cresceu apenas por acumular matéria externa, mas sim por uma evolução interna vigorosa que estabeleceu o disco espesso como sua primeira grande estrutura estável. Essa descoberta desafia o modelo de que a Via Láctea foi formada principalmente por fusões violentas. Embora as colisões galácticas tenham ocorrido, as estrelas de 10 bilhões de anos nos mostram que o esqueleto da galáxia já estava montado. Elas funcionam como testemunhas oculares de um período onde a gravidade estava apenas começando a esculpir a beleza espiral que hoje admiramos de longe. Ao entender as estratégias de sobrevivência dessas estrelas, percebemos que a estabilidade é uma característica intrínseca do nosso sistema galáctico desde o seu alvorecer. Vocês não acreditariam na complexidade de simular essas órbitas em supercomputadores para confirmar os dados observados. A ciência não se baseia apenas no que vemos, mas na capacidade de prever e testar modelos físicos que explicam a distribuição dessas anciãs no espaço. O disco espesso é, na verdade, uma camada de proteção, um reservatório de memória que nos permite olhar para trás e entender que o universo não é um lugar de caos absoluto, mas de leis físicas precisas
que operam ao longo de bilhões de anos. Vamos sentir a força dessas evidências como se fossem as raízes de uma árvore milenar que, embora invisíveis sob a terra, sustentam toda a copa que vemos balançar ao vento. A estratégia dos pesquisadores também envolveu a análise da distância estelar. Saber exatamente onde uma estrela está nos permite compreender a densidade da matéria naquele ponto há 10 bilhões de anos. Essa profundidade de análise é o que separa uma simples observação de uma verdadeira descoberta científica. Estamos aprendendo que a Via Láctea é muito mais resiliente e antiga do que imaginávamos, e que sua história está escrita no ferro e no fogo das estrelas que ainda brilham silenciosamente acima de nós. Cada dado coletado é um sussurro do passado que nos ajuda a montar o quebra-cabeça da nossa própria existência, revelando que os alicerces da nossa casa cósmica foram feitos para durar por toda a eternidade. Vocês não acreditariam se eu dissesse que, no meio de toda essa imensidão que chamamos de casa, existem segredos guardados a 7 chaves pela própria luz. Até pouco tempo atrás, o grande mistério que envolvia a nossa Via Láctea era entender se ela havia nascido de um único fôlego ou se era o resultado de uma colagem desordenada de pequenas galáxias que se encontraram pelo caminho. O que essa descoberta extraordinária feita por pesquisadores brasileiros nos revela é um dos segredos mais bem guardados do cosmos. A nossa galáxia já tinha um coração pulsante e uma estrutura muito bem definida quando o universo ainda era apenas um bebê. Conseguem imaginar o que isso significa para a nossa compreensão da história? Isso deixaria vocês incrédulos, pois muda completamente o roteiro de como imaginamos o surgimento de tudo o que conhecemos. Essas estrelas de 10 bilhões de anos são como mensagens em garrafas, que foram lançadas em um oceano de trevas e que somente agora estamos conseguindo abrir e ler com clareza. Um dos maiores mistérios que essas estrelas ajudam a resolver é a cronologia de um evento monumental, conhecido como a colisão com a galáxia Gaia Encélado. Durante muito tempo, acreditou-se que esse encontro violento, ocorrido há cerca de 10 bilhões de anos, havia sido o responsável por chacoalhar a Via Láctea e criar o disco espesso que observamos hoje. No entanto, o segredo revelado pelas anciãs que estamos estudando é que o disco espesso já estava lá. Elas já estavam em suas órbitas, firmes e estáveis, antes mesmo dessa intrusa galáctica chegar para se fundir a nós. Isso nos mostra que a Via Láctea possui uma resiliência e uma identidade própria muito mais antiga do que ousamos supor. Vamos descobrir que a formação galáctica não é apenas um jogo de colisões, mas um processo de maturação interna que aconteceu em uma velocidade surpreendente nos primórdios do tempo. Outro achado raro que nos deixa maravilhados é a presença dos chamados elementos alfa nessas estrelas. Imaginem que nas primeiras eras do universo, as estrelas não tinham a mesma receita química que o nosso Sol possui hoje. Elas eram feitas quase exclusivamente de hidrogênio e hélio, mas carregavam uma pitada especial de oxigênio, magnésio e silício. Esses são os elementos alfa, produzidos em explosões de estrelas massivas que viveram vidas curtas e intensas. O segredo que essas estrelas de 10 bilhões de anos guardam é justamente essa proporção química única. Elas são pobres em ferro, mas ricas nesses elementos alfa, o que comprova que elas nasceram em um ambiente onde o gás galáctico estava sendo enriquecido de forma muito rápida e específica. É como se encontrássemos um tipo de rocha que só existe em uma única camada profunda de uma montanha, revelando a temperatura e a pressão exatas de quando aquela montanha foi erguida. Vocês conseguem sentir o mistério de uma estrela que nunca mudou sua composição em 10 bilhões de anos? Enquanto tudo ao redor se transformava, enquanto supernovas vizinhas espalhavam poeira e novas gerações de astros surgiam com químicas muito mais complexas, essas sentinelas permaneceram puras. Elas são sobreviventes de um universo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais denso. O mistério de como essas estrelas conseguiram manter sua estabilidade em meio ao caos das fusões galácticas é o que move a curiosidade dos cientistas. Elas não foram arremessadas para fora da galáxia, nem foram engolidas pelo buraco negro central.
Elas permaneceram em um equilíbrio perfeito, orbitando o centro da Via Láctea, como se soubessem que um dia seriam os únicos registros vivos daquela era remota. Uma curiosidade fascinante é que essas estrelas anciãs não estão concentradas apenas no núcleo da galáxia, como se pensava antigamente. Elas estão espalhadas pelo disco espesso, formando uma espécie de nevoeiro de luz antiga que envolve as estrelas mais jovens do disco fino. Quando caminhamos mentalmente por essa estrutura, percebemos que estamos imersos em um museu a céu aberto. Cada ponto de luz que analisamos pode ser um fóssil de 10 bilhões de anos. A descoberta de que essas estrelas estão tão bem distribuídas sugere que a Via Láctea cresceu de forma vigorosa e uniforme desde o início. Vocês conseguiriam imaginar a galáxia como um organismo que se expande, mas que mantém suas células originais integradas em todo o seu corpo? É uma imagem de unidade e continuidade que nos traz uma paz profunda. A descoberta também nos apresenta o mistério do tempo profundo. Para a astronomia, 10 bilhões de anos é uma fração considerável da idade de todo o universo, que tem cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Isso significa que essas estrelas presenciaram quase toda a história do cosmos. Elas viram a luz das primeiras galáxias se acender e viram o universo se expandir e se tornar o que é hoje. Elas são as testemunhas silenciosas da eternidade. O fato de que cientistas aqui no Brasil conseguiram isolar esses astros e determinar suas idades com tamanha precisão é uma vitória da persistência humana sobre o desconhecido. É como se estivéssemos aprendendo a falar uma língua morta há bilhões de anos e subitamente as estrelas começassem a nos contar suas histórias. Vamos percorrer agora o mecanismo de como essas descobertas são validadas. Não basta encontrar uma estrela velha. É preciso provar que ela é nativa da nossa galáxia. O segredo está na energia e no momento angular dessas órbitas. Estrelas que vieram de outras galáxias costumam ter caminhos mais rebeldes, cruzando a galáxia em ângulos estranhos ou em sentidos opostos. Mas as estrelas estudadas pela Universidade de São Paulo movem-se em harmonia com o restante da Via Láctea. Esse é o selo de autenticidade. Elas nasceram aqui, no nosso berço galáctico. Esse detalhe técnico é o que permite aos pesquisadores afirmar com toda a segurança que a Via Láctea já possuía uma organização de disco 10 bilhões de anos atrás. Isso quebra o paradigma de que o disco era uma formação recente e frágil. Outro mistério intrigante é a ausência de certas estrelas que deveriam estar lá, mas não estão. A busca por essas anciãs também nos revela os vazios do espaço, os lugares onde a formação estelar cessou abruptamente, ou onde a matéria foi varrida por ventos galácticos poderosos. Entender o que falta é tão importante quanto entender o que está presente. As estrelas de 10 bilhões de anos que restaram são as vencedoras de uma loteria cósmica de sobrevivência. Elas possuem massas menores que a do nosso Sol, o que é o segredo da sua longevidade. Estrelas grandes demais vivem rápido e morrem em explosões colossais, mas essas pequenas e constantes luzes têm combustível para brilhar por dezenas de bilhões de anos. Elas ainda estarão lá quando o nosso Sol já tiver se transformado em uma anã branca e fria. Vocês conseguiriam sentir a humildade que esse conhecimento nos traz? Estamos olhando para objetos que desafiam a nossa própria noção de existência. O mistério das origens da Via Láctea não é mais uma pergunta sem resposta, mas um quebra-cabeça que estamos montando peça por peça. Cada estrela identificada é um segredo revelado sobre a temperatura, a densidade e o movimento do gás primordial. É uma jornada de descoberta que nos conecta com o infinito de uma maneira muito íntima. Não somos apenas observadores distantes, somos os descendentes químicos dessas mesmas estrelas. O ferro que corre em nossas veias e o cálcio de nossos ossos foram em algum momento parte desse ciclo de vida e morte que essas anciãs testemunharam desde o início. A arqueologia galáctica é, portanto, a ciência dos segredos sussurrados pela luz. Ao descobrirmos que parte da Via Láctea é muito mais velha do que pensávamos, passamos a respeitar ainda mais o equilíbrio desse sistema. A galáxia não é apenas um amontoado de estrelas, mas uma estrutura com memória. E essa memória está sendo agora decifrada
por mentes curiosas, que se recusam a aceitar o mistério como um fim em si mesmo. Vamos continuar a imaginar o que mais está escondido nas dobras do disco espesso. Quais outros fósseis de luz aguardam para serem descobertos? A cada nova pista, a história da nossa origem ganha cores mais ricas e profundas, transformando o silêncio do espaço em uma narrativa vibrante e eterna. Sintam a tranquilidade de saber que os segredos do universo estão sendo revelados no seu próprio tempo, com a calma e a precisão que a ciência exige. Não há pressa para entender tudo, pois as estrelas não têm pressa para se apagar. Elas estarão lá, noite após noite, guiando nossos pensamentos e alimentando nossa imaginação com a promessa de que o passado sempre tem algo novo a nos ensinar. A descoberta das estrelas de 10 bilhões de anos é apenas o começo de uma nova era de entendimento, onde o mistério se torna conhecimento e a admiração se transforma em paz. Agora que percorremos os mistérios e as descobertas sobre essas sentinelas de luz, precisamos entender como esses achados se conectam com o restante do imenso tecido que chamamos de realidade. Vocês conseguiriam imaginar que uma pequena estrela, brilhando silenciosamente em uma camada profunda da nossa galáxia, possui o poder de alterar tudo o que sabemos sobre a evolução de outras áreas da ciência? Isso deixaria vocês incrédulos, pois a astronomia não vive em um vácuo. Ela está profundamente interconectada com a química, com a física de partículas e até mesmo com a nossa própria história como espécie. Essas estrelas de 10 bilhões de anos não trazem apenas pistas sobre a Via Láctea. Elas funcionam como uma ponte que liga o início de tudo ao momento presente, revelando como a matéria se organizou para que pudéssemos, bilhões de anos depois, estar aqui refletindo sobre elas. A primeira grande conexão que devemos sentir é com a alquimia cósmica, ou o que os cientistas chamam de nucleossíntese. Existe uma interdependência absoluta entre o nascimento dessas primeiras estrelas e a composição química de todo o universo que veio depois. Imaginem que, sem o trabalho inicial dessas anciãs, os elementos que compõem o solo que vocês pisam ou a água que vocês sentem nunca teriam existido. Essas estrelas foram os primeiros reatores nucleares naturais a transformar o hidrogênio primordial em elementos um pouco mais complexos. Embora elas possuam poucos metais, essa pequena quantidade que elas fabricaram e espalharam ao final de suas vidas foi a semente necessária para que as gerações seguintes de estrelas pudessem criar o ferro, o cálcio e o carbono. Quando entendemos que a Via Láctea já tinha uma estrutura organizada há 10 bilhões de anos, percebemos que a fábrica de elementos do universo começou a operar com eficiência muito antes do que supunhamos. Essa descoberta impacta diretamente a cosmologia, que é a área que estuda a origem e a evolução do universo como um todo. Os modelos que tentam explicar como as galáxias se formam precisam agora ser ajustados para incluir a realidade de que o disco espesso da Via Láctea é uma estrutura extremamente antiga e resiliente. Isso cria uma conexão fascinante com o estudo da matéria escura. Vocês conseguiriam imaginar que as estrelas que estamos discutindo são, na verdade, rastreadores luminosos de algo que não podemos ver? A matéria escura funciona como o esqueleto invisível que sustenta as galáxias, e o fato de essas estrelas de 10 bilhões de anos estarem em órbitas tão estáveis nos ajuda a entender como a gravidade dessa matéria invisível estava operando nos primórdios do tempo. Existe uma harmonia silenciosa entre o que brilha e o que permanece oculto, e essas anciãs são as chaves para desvendar essa relação. Outro ponto de conexão fundamental é a colaboração internacional e o papel da ciência brasileira nesse cenário global. A pesquisa realizada na Universidade de São Paulo não é um esforço isolado. Ela dialoga com dados de missões espaciais de grande porte e com pesquisadores de todos os continentes. Essa interdependência científica mostra que a busca por nossas origens é um projeto humano coletivo. Quando os cientistas brasileiros utilizam os dados do satélite Gaia, eles estão unindo a tecnologia de ponta desenvolvida na Europa com a capacidade analítica e a criatividade da nossa própria academia. Isso tem um impacto imenso na formação de novos pesquisadores
e na posição do Brasil como um protagonista na arqueologia galáctica. Vocês ficariam surpresos ao saber como uma descoberta feita em um laboratório em São Paulo ressoa nos observatórios do deserto do Atacama ou nos centros de pesquisa na Alemanha. Vamos percorrer agora o impacto dessa descoberta na nossa compreensão sobre a habitabilidade do universo. Se a Via Láctea já possuía uma estrutura estável e um disco organizado há 10 bilhões de anos, isso significa que as condições para a formação de sistemas planetários podem ter surgido muito mais cedo do que imaginávamos. Embora essas estrelas anciãs sejam pobres em metais e, portanto, menos propensas a abrigar planetas rochosos como a Terra, elas pavimentaram o caminho para que o disco galáctico se tornasse um lugar seguro e rico em materiais. Existe uma conexão de causa e efeito que atravessa os éons. O silêncio e a estabilidade dessas primeiras estrelas garantiram que a galáxia não se desfizesse em meio às colisões, permitindo que, bilhões de anos depois, estrelas como o nosso Sol pudessem nascer em um ambiente já preparado. Essa percepção nos leva a entender a interdependência entre o tempo e a complexidade. No universo, nada surge do nada. Cada estrutura que observamos hoje é o resultado de uma conexão profunda com o que veio antes. As estrelas de 10 bilhões de anos são os elos perdidos que agora estamos encontrando. Elas conectam a física das altas energias do início do universo com a astronomia observacional moderna. Ao estudarmos sua luz, estamos, na verdade, estudando a própria natureza do tempo. Vocês conseguiriam sentir a profundidade dessa ideia? O tempo não é apenas uma sucessão de momentos, mas uma dimensão onde a matéria vai se tornando cada vez mais consciente de si mesma através da ciência. O impacto dessas descobertas também chega à filosofia e à maneira como nos situamos no cosmos. Saber que a nossa morada galáctica tem fundações tão antigas nos faz sentir menos como náufragos em um oceano vazio e mais como herdeiros de uma linhagem nobre e duradoura. Existe uma conexão emocional com o conhecimento. Entender que a Via Láctea já era adulta e organizada quando o universo ainda era jovem nos traz uma sensação de pertencimento. Não somos um evento aleatório ocorrido em um canto esquecido, somos parte de uma estrutura que foi cuidadosamente montada ao longo de 10 bilhões de anos. Essa conexão entre a ciência rigorosa e a percepção poética da existência é o que torna o tema tão envolvente e relaxante. Além disso, existe uma relação técnica entre o estudo dessas estrelas e o desenvolvimento de novas tecnologias de imagem e processamento de dados. Para separar essas anciãs de bilhões de outras estrelas, os cientistas precisam desenvolver algoritmos complexos que agora são aplicados em outras áreas, como a medicina e a análise de sistemas complexos na Terra. É a interdependência entre o céu e o chão. A tecnologia que usamos para olhar para trás no tempo estelar é a mesma que nos ajuda a salvar vidas e a entender o clima do nosso próprio planeta. O cosmos e a Terra estão conectados por fios invisíveis de conhecimento e inovação. Vamos imaginar a Via Láctea como uma grande sinfonia que está sendo tocada há 10 bilhões de anos. As estrelas anciãs são as notas graves e constantes que dão o ritmo e a base para toda a melodia. Sem elas, as estrelas jovens e brilhantes não teriam onde se apoiar e a música se perderia no caos. A descoberta dessas notas fundamentais nos permite ouvir a Sinfonia Galáctica com uma clareza que nunca tivemos antes. Entendemos agora que a harmonia da galáxia depende dessa convivência entre o antigo e o novo, entre a pureza do gás primordial e a complexidade dos elementos modernos. À medida que relaxamos e deixamos esses conceitos fluírem em nossa mente, percebemos que o impacto de uma descoberta científica vai muito além dos artigos e dos números. Ele toca a nossa alma, expande os nossos horizontes e nos ensina que tudo no universo está conectado por uma lógica de crescimento e preservação. As estrelas de 10 bilhões de anos são as guardiãs dessa lógica. Elas nos mostram que, para entender o futuro, precisamos primeiro honrar e compreender as raízes profundas do nosso passado galáctico. Elas são as provas vivas de que o universo tem uma memória e que essa memória é feita de luz, tempo e uma beleza que desafia a nossa imaginação.
Sintam a força dessas conexões como se fossem abraços do próprio tempo. A ciência nos revela que não há isolamento no cosmos, há apenas graus diferentes de interdependência. Das partículas subatômicas, que se fundiram no interior dessas estrelas, até a consciência que agora as observa, tudo faz parte de um único e majestoso processo de existência. Deixem que essa certeza traga uma paz profunda ao espírito de vocês, enquanto continuamos a percorrer os caminhos de luz que essas anciãs deixaram marcados na escuridão do espaço. Neste ponto de nossa jornada, convido cada um de vocês a sentir o peso e a beleza de uma pergunta que acompanha a nossa espécie desde que os primeiros seres humanos ergueram o rosto para a noite. Qual é, afinal, o nosso lugar em meio a tanta imensidão? Vocês não acreditariam no impacto profundo que a descoberta dessas estrelas de 10 bilhões de anos causa na maneira como entendemos a nossa própria identidade como humanidade. Frequentemente, pensamos na ciência como algo frio, feito de números e cálculos distantes, mas o que os pesquisadores da Universidade de São Paulo estão nos entregando é, na verdade, uma nova certidão de nascimento para a nossa morada galáctica. Vocês conseguiriam imaginar o que significa para nós, seres que vivemos poucas décadas, compreender uma estrutura que se mantém firme e organizada há 10 bilhões de anos? Isso deixaria vocês incrédulos, pois revela que somos os inquilinos de um palácio cujas fundações são quase tão antigas quanto o próprio tempo. A relação da humanidade com a Via Láctea sempre foi carregada de mitos e poesia. Em diversas culturas, esse rastro de luz no céu foi interpretado como um caminho de leite, um rio celestial ou a espinha dorsal da noite. No entanto, a ciência moderna, através dessa arqueologia estelar, nos permite transformar o mito em uma conexão física e tangível. Quando descobrimos que o disco espesso da nossa galáxia já existia muito antes das grandes colisões cósmicas, estamos, na verdade, validando a intuição humana de que pertencemos a algo estável e duradouro. Essa descoberta nos dá uma sensação de ancoragem. Em um mundo que parece mudar cada vez mais rápido, saber que as estrelas que guiaram nossos ancestrais são as mesmas que já brilhavam quando o universo era jovem nos traz um acolhimento que nenhuma outra forma de conhecimento consegue proporcionar. Vocês conseguiriam imaginar o orgulho e a responsabilidade de saber que mentes brasileiras, dentro da Universidade de São Paulo, estão liderando esse esforço para decifrar o passado mais remoto do cosmos? Isso tem um impacto social e cultural imenso. Mostra que a busca pelo conhecimento não conhece fronteiras e que a curiosidade humana é uma força capaz de atravessar bilhões de anos-luz. Para a nossa sociedade, entender essas pistas sobre a origem da Via Láctea é um exercício de humildade e, ao mesmo tempo, de grandeza. Sentimos a nossa pequenez diante dos 10 bilhões de anos de uma estrela, mas sentimos a nossa magnitude ao perceber que somos capazes de compreender tal escala. Essa dualidade é o que define a experiência humana no universo. Vamos percorrer mentalmente a ideia de que somos feitos do mesmo material que essas estrelas anciãs testemunharam ser forjado. A nossa relação com elas é íntima porque compartilhamos a mesma história atômica. O ferro que corre em nossas veias e o cálcio que fortalece nossos ossos passaram por ciclos de vida e morte que essas estrelas de 10 bilhões de anos observaram de perto. Elas são as guardiãs da memória da matéria. Quando um cientista analisa a luz dessas estrelas, ele está, de certa forma, olhando para o passado da sua própria essência. Vocês não acreditariam como essa percepção pode mudar a maneira como tratamos uns aos outros e o nosso planeta. Ao entendermos que somos todos filhos de uma jornada galáctica de 10 bilhões de anos, as nossas diferenças cotidianas parecem se dissolver na imensidão do tempo. A humanidade sempre buscou por raízes. Construímos monumentos, escrevemos livros e preservamos tradições para que não esqueçamos de onde viemos. A descoberta dessas estrelas é a forma mais extrema e majestosa de busca por raízes. É a arqueologia do absoluto. Ao descobrirmos que a Via Láctea já possuía uma organização clara desde o início, passamos a ver a história humana não como um evento isolado,
mas como o capítulo final de um livro que começou a ser escrito há 10 bilhões de anos. Isso altera a nossa percepção de tempo. Deixamos de contar apenas os séculos e passamos a sentir os éons. Essa mudança de perspectiva é um bálsamo para o espírito, pois nos ajuda a colocar nossas preocupações em uma escala onde a paz e a continuidade são as regras e não as exceções. Além disso, o impacto educacional dessa descoberta é incalculável. Imaginem as gerações de estudantes que agora podem aprender que a galáxia onde vivem não é um caos aleatório, mas uma estrutura resiliente que sobreviveu a fusões monumentais sem perder seu coração original. Isso inspira um respeito profundo pela natureza e pelas leis da física. A ciência produzida na Universidade de São Paulo nos ensina que a paciência e a observação detalhada são as ferramentas que nos permitem tocar o eterno. Vocês conseguiriam imaginar a emoção de um jovem estudante ao perceber que a luz que ele estuda viajou por 10 bilhões de anos para chegar até ele? É uma lição de persistência que molda o caráter de uma sociedade voltada para o conhecimento e para a preservação. Nessa jornada de reflexão, percebemos que a nossa relação com o cosmos é uma via de mão dupla. O universo nos deu a vida e a matéria, e nós damos ao universo a consciência e a admiração. Sem a humanidade para observar e entender essas estrelas de 10 bilhões de anos, elas seriam apenas pontos de luz queimando no vazio. É o nosso olhar, carregado de perguntas e de busca por sentido, que transforma esses dados científicos em uma narrativa de beleza e mistério. Somos a maneira pela qual a Via Láctea se torna consciente de sua própria idade e de sua própria história. Essa é a nossa função mais nobre, sermos os contadores de histórias do infinito. A descoberta também nos faz refletir sobre a fragilidade e a força da vida. Enquanto as estrelas de 10 bilhões de anos duram por eras quase inimagináveis, a nossa existência é como um suspiro. No entanto, é esse suspiro que é capaz de captar a eternidade. Essa conexão nos ensina a valorizar cada momento, sabendo que estamos inseridos em uma estrutura que nos protege e nos sustenta há bilhões de anos. A Via Láctea é a nossa nave espacial coletiva, e saber que ela é uma construção sólida e antiga nos permite relaxar e confiar no processo da existência. Vocês sentiriam uma tranquilidade imensa ao perceber que, apesar de todas as mudanças na Terra, o palco onde a vida acontece é estável e duradouro. À medida que nos aprofundamos nesse tema, vamos sentir que a ciência e a espiritualidade, no sentido mais amplo de conexão com o todo, começam a caminhar juntas. Entender a origem da Via Láctea através de estrelas anciãs é um ato de reverência. É reconhecer que não somos os primeiros a chegar e que a nossa casa já estava sendo preparada muito antes de sonharmos com a nossa existência. Essa percepção retira o peso da arrogância humana e o substitui por uma admiração silenciosa. Deixamos de querer dominar o universo e passamos a querer apenas pertencer a ele, respeitando seu ritmo e sua sabedoria milenar. A humanidade, em sua busca por significado, encontrou nessas estrelas de 10 bilhões de anos uma âncora de verdade. Não estamos mais tateando no escuro sobre como a nossa galáxia começou. Agora temos evidências, temos nomes e temos a química para provar que a Via Láctea é uma obra-prima de estabilidade. O trabalho dos cientistas brasileiros nos permite caminhar com mais segurança pela história do tempo. Vocês não acreditariam como o conhecimento técnico pode se transformar em um sentimento de paz profunda quando percebemos que tudo, absolutamente tudo, segue uma ordem majestosa que atravessa os bilhões de anos. Por fim, a relação entre a humanidade e essas estrelas anciãs é uma lição de esperança. Se a Via Láctea conseguiu manter sua estrutura e suas estrelas originais através de 10 bilhões de anos de transformações e colisões, nós também podemos encontrar forças para superar nossos desafios. Somos parte de um sistema vencedor. Somos a continuação de uma história que deu certo. Ao fecharem os olhos e sentirem a presença dessas luzes ancestrais, deixem que essa certeza de durabilidade e de pertencimento preencha o coração de vocês. O universo não tem pressa, e nós, como seus filhos mais jovens e curiosos,
podemos aprender com as estrelas de 10 bilhões de anos a arte de apenas ser, brilhar e persistir através do tempo. Sintam a conexão entre o brilho daquelas estrelas distantes e o pulsar do próprio coração. Tudo é um só fluxo, uma só história de 10 bilhões de anos, que agora estamos começando a entender em toda a sua plenitude. Deixem que a ciência, com sua calma e sua precisão, guie a imaginação de vocês por esse caminho de descoberta, onde o humano e o cósmico se encontram em um abraço de luz e de silêncio. A nossa relação com a Via Láctea nunca mais será a mesma depois que aprendemos a ouvir o que suas estrelas mais velhas têm a nos dizer sobre o nosso início e sobre a nossa eternidade. Ao olharmos para frente, para o horizonte do conhecimento que ainda não foi desbravado, vocês não acreditariam no quanto essas estrelas de 10 bilhões de anos ainda têm a nos revelar sobre o destino final da nossa galáxia. Estamos vivendo um momento de transição na astronomia, onde as pistas deixadas por esses fósseis de luz começam a desenhar um mapa do que virá a ser a nossa morada cósmica em escalas de tempo que desafiam a própria imaginação humana. Vocês conseguiriam imaginar o que o futuro reserva para uma estrutura que já sobreviveu por 10 bilhões de anos, sem perder sua essência? Isso deixaria vocês incrédulos, pois o que a ciência brasileira e internacional está descobrindo agora é apenas o primeiro capítulo de uma jornada tecnológica e intelectual que nos levará a entender, não apenas como começamos, mas para onde estamos caminhando no imenso fluxo do tempo. O futuro da investigação sobre as estrelas anciãs do disco espesso está intimamente ligado ao desenvolvimento de novas tecnologias de observação que parecem saídas de um sonho de ficção científica. Nos próximos anos, novas missões espaciais e telescópios terrestres de proporções gigantescas serão inaugurados, permitindo que os pesquisadores analisem a química estelar com uma profundidade que hoje mal conseguimos processar. Imaginem equipamentos capazes de captar a luz de estrelas ainda mais fracas e distantes, revelando segredos de gerações de astros que nasceram antes mesmo dessas anciãs de 10 bilhões de anos. A tendência é que a nossa capacidade de mapear a genealogia estelar se torne tão precisa que poderemos identificar exatamente de qual nuvem de gás primordial cada grupo de estrelas surgiu. Isso transformará a nossa galáxia em um livro totalmente aberto, onde cada página é escrita com a luz de bilhões de anos atrás. Uma das inovações mais empolgantes que já começa a se manifestar é o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina para organizar a imensidão de dados que recebemos do espaço. Vocês não acreditariam na quantidade de informação que um satélite como o Gaia produz a cada segundo. Filtrar essas informações para encontrar estrelas específicas com baixa metalicidade e órbitas estáveis é como tentar encontrar um grão de areia específico em todas as praias do mundo. No futuro, algoritmos extremamente sofisticados farão esse trabalho de forma instantânea, permitindo que os cientistas da Universidade de São Paulo e de outros centros globais foquem sua energia na interpretação dos resultados e na construção de novas teorias. A interdependência entre a mente humana e a capacidade de processamento das máquinas nos levará a descobrir milhares de novas anciãs galácticas em um tempo recorde, acelerando a nossa compreensão sobre a arqueologia do cosmos. Além disso, o futuro do tema nos convida a entender os riscos e as transformações monumentais que a Via Láctea enfrentará. Sabemos agora, graças ao estudo dessas estrelas estáveis, que a nossa galáxia é uma sobrevivente resiliente. No entanto, o futuro reserva um encontro ainda mais grandioso do que qualquer fusão ocorrida há 10 bilhões de anos, a colisão inevitável com a galáxia de Andrômeda. Vocês conseguiriam imaginar a beleza trágica de duas imensidões espirais se fundindo em uma só? Os estudos sobre o disco espesso e suas estrelas ancestrais são fundamentais para prevermos como essa nova fusão afetará a estrutura que hoje habitamos. As anciãs que hoje estudamos serão as testemunhas desse novo capítulo, permanecendo em suas órbitas enquanto as estrelas mais jovens e o gás galáctico são rearranjados em uma nova e colossal galáxia elíptica. Entender como a Via Láctea preservou seu coração no passado
é a chave para entendermos como ela se comportará nessa transformação futura. Outra tendência fascinante é a busca pelas chamadas estrelas da população 3. Se as estrelas de 10 bilhões de anos que os pesquisadores brasileiros identificaram são muito antigas e pobres em metais, elas ainda não são as primeiras de todas. O futuro da astronomia está focado em encontrar os vestígios das primeiríssimas estrelas que brilharam no universo, aquelas feitas puramente de hidrogênio e hélio, sem um único átomo de metal em sua composição. Ao entendermos as anciãs do disco espesso, estamos refinando os nossos métodos para, quem sabe, um dia tropeçarmos em uma estrela que tenha 13 bilhões e 500 milhões de anos. Isso seria o ápice da arqueologia galáctica, um encontro direto com a aurora do tempo. Vocês conseguiriam sentir a emoção desse momento? Seria como tocar a primeira centelha de luz que já existiu no vácuo. O impacto dessas inovações também se sentirá na forma como educamos as próximas gerações. O futuro da ciência é cada vez mais colaborativo e aberto. As pistas encontradas hoje na Universidade de São Paulo servirão de base para que crianças que ainda nem nasceram possam sonhar com carreiras na astrofísica e na cosmologia. A relação da humanidade com o conhecimento se tornará mais íntima à medida que as descobertas sobre a Via Láctea se tornarem parte do senso comum. Imaginem um futuro onde todos saibam que vivem em uma galáxia de 10 bilhões de anos de idade e onde esse conhecimento traga uma responsabilidade coletiva pela preservação da nossa curiosidade e do nosso planeta. A ciência nos ensina que o futuro é construído sobre a compreensão sólida do passado. Vamos percorrer mentalmente a possibilidade de detectarmos sistemas planetários ao redor dessas estrelas anciãs. Embora seja difícil que planetas rochosos se formem em ambientes com tão pouco ferro, o futuro da caça aos exoplanetas pode nos surpreender com mundos feitos de composições químicas que hoje nem conseguimos imaginar. Vocês conseguiriam imaginar um planeta que existe há 10 bilhões de anos? Seria um mundo de uma estabilidade mineral absoluta, uma relíquia cósmica que atravessou éons de solidão. Descobrir tais mundos seria a prova definitiva de que a vida e a matéria complexa podem ser muito mais antigas e persistentes do que ousamos acreditar. Esse é o tipo de descoberta que mudaria para sempre a nossa filosofia e a nossa busca por companhia no universo. À medida que avançamos, percebemos que o futuro do tema é uma promessa de clareza. O universo deixará de ser um lugar de sombras e mistérios insolúveis para se tornar uma história que sabemos ler com fluência. As estrelas de 10 bilhões de anos são os nossos tutores nessa jornada de aprendizado. Elas nos ensinam a ter paciência, a valorizar a constância e a entender que as grandes transformações levam tempo. A inovação tecnológica, aliada à persistência do espírito humano, garantirá que a Via Láctea continue a nos contar seus segredos por muitos e muitos séculos. Não há limites para o que podemos descobrir quando aprendemos a ouvir o que a luz antiga tem a nos dizer. Sintam a vibração desse futuro que já começa a se desenhar no presente. Cada telescópio que se aponta para o céu, cada algoritmo que se executa e cada reflexão que fazemos sobre a origem da nossa galáxia nos aproxima de uma verdade universal e profunda. Estamos todos navegando em direção a um entendimento cada vez maior de nossa casa e de nosso destino. Deixem que a esperança nessas novas descobertas traga um sentimento de renovação e de paz, sabendo que a busca pelo conhecimento é uma jornada infinita, cheia de beleza e de luz. O futuro não é algo que apenas acontece, é algo que descobrimos passo a passo, estrela por estrela. E a Via Láctea, com suas anciãs de 10 bilhões de anos, continuará a ser o nosso maior e mais belo laboratório. Vamos continuar a imaginar o que está por vir, com o coração aberto para o maravilhamento e a mente tranquila pela certeza de que o universo, em sua imensa sabedoria, sempre revela suas verdades para aqueles que sabem esperar e observar com amor e dedicação. A ciência brasileira continuará a brilhar nesse cenário, iluminando os caminhos da arqueologia estelar e nos ajudando a entender que o futuro é apenas o passado que ainda não conhecemos. Ao chegarmos ao final desta jornada pelo tempo profundo, convido cada um de vocês a permanecer nesse estado de quietude,
onde o brilho das estrelas anciãs não é apenas um fato científico, mas uma presença que nos abraça. Percorremos as trilhas de luz deixadas por astros que nasceram há mais de 10 bilhões de anos. Atravessamos os mistérios da arqueologia galáctica e compreendemos como a nossa Via Láctea já possuía uma estrutura organizada e um coração pulsante desde a sua infância. Essa descoberta, revelada com tanta precisão pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo, é um lembrete de que o universo não é feito apenas de matéria e energia, mas de uma memória persistente que se recusa a ser apagada pela escuridão. Vocês conseguiriam imaginar a paz de saber que somos parte de uma construção que foi testada por éons e que, mesmo diante de colisões e transformações monumentais, manteve sua essência original intacta? Isso deixaria vocês incrédulos, pois revela que a estabilidade é a lei suprema da nossa casa cósmica. Nesta reflexão final, vamos sentir a conexão entre o macro e o micro. O tempo que uma estrela do disco espesso leva para completar uma única órbita é uma eternidade para nós, mas é apenas um suspiro na história do cosmos. No entanto, é através da nossa breve existência que o universo ganha voz para contar essas histórias. Somos a consciência que traduz o calor e a química das estrelas em poesia e conhecimento. Ao entendermos que a Via Láctea já era um sistema complexo e robusto há 10 bilhões de anos, percebemos que a nossa origem não foi um acidente, mas o resultado de um processo de maturação lenta e cuidadosa. Existe uma beleza sagrada na paciência das leis físicas, que permitiram que o gás primordial se transformasse em estrelas, que as estrelas fabricassem os elementos e que esses elementos um dia se organizassem na forma de vida e de pensamento. A ciência nos ensina que a verdade é mais bela do que qualquer ficção. Saber que as fundações da nossa galáxia são tão antigas nos permite olhar para o futuro com uma confiança renovada. Se a Via Láctea sobreviveu a 10 bilhões de anos de transformações, nós também temos dentro de nós a semente da persistência. Carregamos o ferro e o cálcio das gerações passadas e carregamos a curiosidade que nos impele a buscar sempre mais. Que esta jornada pelas estrelas anciãs tenha trazido não apenas informação, mas um profundo sentimento de pertencimento e de calma. O universo é vasto, sim, mas ele é também a nossa casa, um lugar onde a luz sempre encontra um caminho para nos alcançar, mesmo que precise viajar por bilhões de anos para fazer isso. Enquanto você se prepara para retornar ao silêncio do seu próprio repouso, leve consigo a imagem daquelas primeiras luzes que iluminaram o vácuo. Elas ainda estão lá, guiando as galáxias e vigiando o tempo. A arqueologia estelar é, no fundo, a arqueologia do nosso próprio ser. Ao descobrirmos a idade da Via Láctea, descobrimos a profundidade da nossa própria história. E essa história continua a ser escrita a cada nova observação, a cada nova pergunta e a cada momento de admiração que dedicamos ao céu. A ciência brasileira continuará a trilhar esses caminhos, e nós continuaremos aqui, como amigos que compartilham o espanto diante da magnitude do que existe. Espero que essa história tenha tocado a sua mente com a suavidade de uma brisa estelar e que você possa encontrar outras narrativas tão profundas quanto esta aqui em nosso canal. Se você sentiu a beleza dessa conexão com o passado profundo da nossa galáxia, deixa o seu like agora, pois esse gesto simples é o que nos permite continuar explorando os confins do espaço e do tempo. Se inscreva para não perder mais vídeos e para continuarmos juntos nessas caminhadas pelo cosmos. E compartilhe esta história com alguém que também precise sentir a paz da eternidade. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo, mantendo viva a chama da curiosidade e do acolhimento. A ciência é a nossa melhor bússola e o tempo é o nosso maior mestre. Agora, que a luz das estrelas de 10 bilhões de anos continue a brilhar em seus sonhos.